Hoje vamos abordar novidades em tecnologia, veículos elétricos e Tesla. A empresa foi inocentada em uma grande investigação federal de segurança e ficou parcialmente fora do novo reembolso para veículos elétricos na Califórnia. O início da produção do Optimus, uma onda de novos robôs humanoides baratos e muito mais. Então vamos lá. Hoje, reguladores federais encerraram uma investigação de 4 anos sobre frenagens fantasmas em carros da Tesla e não acharam padrão de risco de acidente. Frenagem fantasma é quando o carro freia sozinho sem motivo, sem nenhum obstáculo e nada realmente no caminho. Essa foi uma das principais reclamações sobre o sistema de assistência ao motorista da Tesla por anos. Isso faz as pessoas terem receio de confiar no carro, pois uma freada forte e inesperada na estrada com outro veículo atrás é muito assustador. A investigação cobriu cerca de 695 mil veículos Model 3 e Model Y dos anos 2021 e 2022 e estava relacionada ao autopilot, ao full self-driving e ao controle de cruzeiro com reconhecimento de tráfego. Os órgãos reguladores iniciaram a investigação no início de 2022 após muitas reclamações, e a tendência confirma o que era essa situação. Elas atingiram o pico de 314 no início de 2022, depois caíram para 45 em 2024. 19 em 2025 e apenas 3 na primeira metade de 2026. Esse aumento ocorre junto a uma mudança na Tesla. Em 2021, eles removeram o radar e passaram para um sistema apenas com câmeras, e os órgãos reguladores apontaram essa mudança como um provável fator para as primeiras ocorrências de frenagem fantasma. Parece que isso definitivamente pode ter aumentado os casos, mas vou dizer que eu tive um carro antes disso, antes mesmo de removerem esses sensores, e com certeza experimentei uma quantidade considerável de frenagem fantasma. Agora isso praticamente desapareceu no Full Self-Driving, mas a Tesla lançou uma atualização de software que corrigiu esse comportamento ao longo do tempo e as reclamações basicamente despencaram a partir daí. Por anos, muitos usaram a frenagem fantasma como prova de que retirar o radar foi um erro. Encerrar o caso elimina esse exemplo do debate. Os órgãos reguladores informaram que encerrar o caso não descarta totalmente um possível defeito, e o principal, não houve acidentes ou feridos durante a investigação. Eles ressaltaram que durante a frenagem, os carros não saíam da faixa nem eram jogados no trânsito atrás, o que levou à conclusão de que não havia risco real de acidente. Isso encerra só o caso da frenagem fantasma. A Tesla ainda enfrenta uma grande investigação sobre o Full Self-Driving e o Autopilot, envolvendo 3,2 milhões de carros. Isso não altera nada nessa investigação. O ponto principal é o debate sobre o uso exclusivo de câmeras. Só a Tesla aposta totalmente nisso, enquanto outras montadoras ainda usam radar e lidar. Então a Tesla está realmente testando isso e aprimorando ao longo dos anos. Isso segue um padrão. Investigações sobre a Tesla recebem destaque ao serem abertas, mas são encerradas anos depois sem cobertura, reforçando a impressão de que a empresa está sempre sob escrutínio. Neste caso, apostar só em câmeras parece ter funcionado para a Tesla. O que diziam que nunca funcionaria foi resolvido após algumas atualizações, e as reclamações caíram de centenas para só 3. Agora hoje, a Califórnia acabou de lançar um novo programa de desconto para veículos elétricos que oferece até $3.500 de desconto na compra de um carro elétrico novo. Isso pode tornar um Tesla ou outro elétrico acessível para muitos. O crédito fiscal federal para veículos elétricos terminou no ano passado. A Califórnia destinou $135 milhões do orçamento para ajudar a suprir essa lacuna. Com o fim do crédito fiscal federal de $7.500, o incentivo estadual é praticamente o único benefício restante para quem compra veículos elétricos. Então, mesmo um desconto de $3.500 tem muito mais peso do que teria há um ano. Você recebe esse desconto instantaneamente na concessionária, não é algo que você precisa esperar um ano para reaver. E é até $3.500 de desconto em um veículo elétrico novo ou $1.750 em um usado. Existem algumas regras aí. É apenas para quem está comprando um veículo elétrico pela primeira vez. E o carro novo precisa ter um preço de tabela abaixo de $50 mil, $50 mil ou abaixo de $25 mil, $25 mil para um usado. Esse lado dos usados vale a pena mencionar porque um veículo elétrico usado abaixo de $25 mil recebe um desconto de $1.750, o que faz com que alguns Model 3 mais antigos e outros veículos elétricos usados fiquem acessíveis para muita gente que nunca pensou em comprar um novo. A boa notícia é que quase toda a linha da Tesla fica abaixo de $50 mil, $50 mil. O Model 3 começa em $36.990, $36.990. Então, com o reembolso total, um comprador de primeira viagem na Califórnia poderia pagar cerca de $33.500. $33.500. O Model Y, que é o mais vendido deles, começa em $39.990. $39.990. E esse valor pode cair para cerca de $36.500. $36.500.
Mesmo as versões de maior autonomia do Model Q ainda ficam abaixo da linha dos $50.000. No entanto, para receber os $3.500 completos, há uma condição. É uma divisão, metade vem do Estado e metade do fabricante, e ainda não está claro se a Tesla ou outras empresas vão contribuir com a sua parte. O comprador da Tesla pode acabar recebendo só a parte do Estado, a menos que a Tesla decida aderir ao programa. Então, se você estava em dúvida sobre comprar um Tesla, até mesmo o dinheiro do Estado e a parte deles é um desconto real na compra desse carro. Se Tesla e outras montadoras participarem, os carros ficam milhares de dólares mais baratos. Agora, se você se qualifica, há motivo para agir, pois os $135 milhões são um valor fixo, será por ordem de chegada. Quando houver solicitações suficientes, o financiamento encerra e o programa termina. O limite, porém, está nas versões mais caras. O Model 3 Performance custa $54.990, o modelo e-Performance custa $57.990, o novo Model Y WL com 3 fileiras a $61.990 também fica acima do limite e não se qualifica, assim como os Model S X, mesmo que você não fosse comprá-los da Tesla. Porém, há uma grande exceção ao limite de preço. Montadoras com sede na Califórnia podem ignorar essa regra. Então a Rivian com sede em Irvine e a Lucid com sede na região da Bahia, ambas se qualificam mesmo com seus modelos mais caros. Um modelo da Lucid que começa em torno de $70 mil entra, e o mesmo vale para um modelo da Rivian na faixa dos $50 e tantos mil para cima. Mas a Tesla não tem uma exceção aqui porque mudou sua sede para Austin, no Texas, em 2021 mesmo, ainda fabricando muitos de seus carros nos Estados Unidos em Fremont. Assim, um Lucid de $70 mil recebe um incentivo estadual, mas um Tesla de $55 mil não, só por causa da localização da sede da empresa. Existe uma longa rivalidade entre Musk e a Califórnia por trás de tudo isso, envolvendo impostos, regras de fábricas e política, e isso é uma grande parte do motivo pelo qual ele mudou a sede em primeiro lugar. Mas para algumas pessoas que estão assistindo, a conclusão geral é positiva. Se você é comprador de EV pela primeira vez na Califórnia, o Model 3 e o Model X do básico estão bem mais baratos, o que pode finalmente tornar o carro acessível para você. Devemos receber muito mais detalhes em breve, então vou garantir que você fique por dentro de tudo. Notícia da Tesla. A produção do Optimus vai começar em breve, e Elon Musk já tenta conter expectativas sobre a velocidade desse avanço. Optimus é o robô humanoide da Tesla. Eles estão montando a primeira linha de produção na fábrica de Fremont, no antigo local de fabricação do Model S e Model X, cuja produção ali perdeu força no início deste ano. Elon Musk publicou uma foto da equipe de produção do Optimus na linha, e imagens da linha sendo montada circularam, mostrando o que está realmente acontecendo. Os primeiros robôs devem sair da linha no fim de julho ou agosto. Elon Musk afirmou: a produção do Optimus será bem lenta no início porque tudo é novo, não é como fabricar um carro. Ele afirmou que a taxa deste ano é praticamente imprevisível. O desafio é que o robô deve fazer movimentos delicados e precisos com as mãos, algo bem diferente de apenas estampar e soldar a carroceria de um carro. Portanto, aumentar essa produção é basicamente começar do zero. Faz sentido, pois um Optimus possui cerca de 10 mil peças únicas, sendo um tipo de fabricação totalmente novo para eles, não só mais uma linha de carros. As primeiras unidades atuarão nas fábricas da Tesla em tarefas simples e repetitivas, sendo uma solução inteligente para resolver problemas antes de vender uma. Fremont é apenas o começo. A produção lá deve chegar a 1 milhão de unidades por ano, mas o grande volume virá de uma fábrica dedicada ao Optimus, na Giga Texas, que a Tesla planeja inaugurar em 2027. A Tesla afirmou que a fábrica do Texas foi projetada para produzir milhões de robôs Optimus por ano, superando até a produção de carros da empresa, mostrando a enorme escala que buscam. O plano é iniciar com trabalhos simples de fábrica, e futuramente vender esses robôs para empresas e pessoas para tarefas domésticas, embora essa versão pareça ainda distante. Os prazos do Elon geralmente atrasam, então não levaria esses números ao pé da letra, mas uma linha de produção real com equipe é um avanço bem maior que as demonstrações dos últimos anos. A Tesla não é a única que está criando um robô humanoide. A empresa chinesa Ubtech acabou de lançar um chamado U-World U-On, e eles estão chamando de o primeiro robô humano de tamanho real produzido em massa do mundo. Ele parte de cerca de $16.500, bem abaixo do esperado por muitos. E ele custa bem menos do que o valor sugerido pela Tesla para o Optimus. Ele vem em 3 versões, tem 88 pontos de movimento pele de silicone, e consegue copiar cerca de 90% dos movimentos humanos. Eles o projetaram para ler emoções, reconhecendo mais de 20 estados emocionais e estão focando seu uso mais para companhia, cuidados com idosos e recepção do que para trabalho em fábricas.
No lançamento, registraram mais de 13 mil pedidos entregas a partir de setembro e esperam superar 10 mil unidades neste ano. Outra empresa chinesa, a Unitree, foi aprovada para listagem na Bolsa de Xangai e pretende levantar cerca de 620 milhões de dólares. Eles passaram pela revisão mais rápida já feita nesse mercado. A China foi responsável por quase 85% do mercado de robôs humanoides no ano passado, impulsionando o setor. O avanço rápido se deve ao custo. Eles querem vender esses robôs por preços que empresas dos Estados Unidos teriam dificuldade em competir, como ocorreu com os carros elétricos. Agora, uma coisa para se ter em mente é que um robô como o Ubitech é construído principalmente para companhia e tarefas simples, enquanto o Optimus é mais voltado para trabalho em fábricas e tarefas físicas, então eles não são exatamente o mesmo produto, mas a diferença de preço é realmente impressionante. E esses robôs chineses não são apenas baratos, alguns deles são realmente bastante capazes, e é por isso que isso começa a aparecer muito com a corrida dos carros elétricos, onde a China passou de estar atrás para ficar à frente mais rápido do que a maioria das pessoas esperava. Ao mesmo tempo, não é só a China. A Boston Dynamics revelou uma nova versão do robô Atlas, que segundo eles é quase 10 vezes mais simples de construir do que a anterior, feita especificamente para ser produzida em massa. O Atlas anterior era uma máquina de pesquisa que custava mais de 200 mil dólares. Então criar um modelo mais barato e simples é um grande avanço para escalar isso. A Hyundai, a atual dona da Boston Dynamics, planeja produzir mais de 30 mil por ano, mostrando um compromisso sério de uma grande montadora. Há um ano, esses robôs eram projetos de pesquisa, e agora 4 empresas já falam em produzi-los em larga escala. O setor evolui rapidamente. O Optimus surge enquanto 3 concorrentes já desenvolvem os seus e, pelo menos no preço, a Tesla entra como uma das opções mais caras, não a mais barata. Próxima notícia de hoje. As vendas da Tesla na Europa estão se recuperando. Em junho, eles registraram 12.403 carros no Reino Unido, um aumento de 42% em relação ao ano passado. A Tesla começou o ano mal na Europa, com vendas no Reino Unido caindo 57% em janeiro, tentando se recuperar há meses. Para comparar, no Reino Unido, a BYD fez menos de 3 mil carros no mesmo mês, então a Tesla segue bem à frente. O mercado de veículos elétricos do Reino Unido também está crescendo. Os carros elétricos a bateria chegaram a quase 30% de todas as vendas de carros novos em junho, acima dos cerca de 27% do mês anterior. Além disso, a base de um ano atrás era muito baixa, então parte disso é só a Tesla retomando seu patamar anterior. Não há nada inovador aqui. O Model X e o Model 3 atualizados, junto com os preços agressivos, estão claramente fazendo a diferença. Parte disso é o Model Y Light Juniper renovado, que só começou a chegar à Europa nos últimos meses, permitindo que compradores à espera do novo modelo finalmente o adquirissem. Agora, na América do Norte, parece que os números da Tesla continuam um pouco fracos, então toda essa recuperação está sendo sustentada pela Europa e pela China, pelo menos por enquanto, no geral, para a Tesla. E o cenário é mais simples no resto da Europa. Os emplacamentos na França cresceram mais de 100% em junho e na Suécia, cerca de 56%. Mas nem tudo subiu. A Noruega caiu 43%, mas isso se deve ao momento em que os subsídios foram concedidos, e não a uma queda na demanda. A próxima vez que teremos detalhes reais sobre isso será na teleconferência de resultados da Tesla, que acontecerá em 22 de julho. Já sabemos que eles entregaram 480 mil carros no trimestre, então a questão é como esse recorde afetou as margens, já que muitas vendas tiveram grandes descontos. Agora, continuando com a Tesla, eles estão expandindo o próprio negócio de seguros e acabaram de entrar com um pedido para lançar no estado de Washington. A Tesla vende seguro de carro diretamente em um número crescente de estados, e eles definem o preço com base em como você realmente dirige, em vez dos critérios tradicionais como sua idade ou seu score de crédito. Eles fazem isso na maioria dos estados, na verdade em todos eles, exceto na Califórnia. Washington será o 16º estado a receber isso, com previsão de início em 1º de setembro. O documento traz ainda uma versão que premia o uso do Full Self-Driving. Com o sistema mais recente de pontuação de segurança deles, cada milha que você dirige usando o Full Self-Driving supervisionado recebe automaticamente a pontuação máxima de 100. Se você usar o Full Self-Driving em mais da metade das milhas mensais, pode ganhar cerca de 10% de desconto em parte da apólice. Para quem usa bastante o Full Self-Driving, essas economias podem se acumular, pois a Tesla aposta que carros autônomos têm menos acidentes e repassam parte dessa economia ao motorista. O que você precisa ter em mente é que o seguro da Tesla não está disponível em todos os estados. E mesmo onde está, se ele realmente é melhor do que um seguro convencional, depende muito do seu modo de dirigir e de onde você mora. Então vale a pena comparar antes de trocar. A Tesla está basicamente construindo um negócio de seguros que recompensa as pessoas por usarem os seus softwares.
Isso só é possível porque o carro monitora a direção. Quanto mais as pessoas usam o Full Self-Driving, mais dados a Tesla coleta e mais fechado fica esse ciclo para a empresa. Agora, do lado do software, essa semana, o aplicativo de celular da Tesla acabou de receber uma pequena atualização. Quando o carro usa o Full Self-Driving, a rota no mapa fica azul e exibe o status de direção autônoma ao lado da velocidade e carga. É um detalhe pequeno, mas agora você pode dar uma olhada no seu celular e ver se o carro está realmente rodando com o Full Self-Driving. Ou, na verdade, você estaria vendo se outra pessoa está usando o Full Self-Driving no seu carro. Assim, se seu filho adolescente ou cônjuge estiver com o carro, você pode saber de onde estiver se estão deixando o carro dirigir sozinho, permitindo ver como ele está sendo usado. Essa novidade está na versão mais recente do software e deve se espalhar como as atualizações costumam ser distribuídas. É algo pequeno, mas mostra por que as pessoas mantêm esses carros. Os Teslas ganham novos recursos via atualização remota, mesmo anos após a compra, algo raro no setor automotivo. Na loja da Tesla esta semana, vários acessórios novos foram adicionados. Há uma geladeira de zona dupla para o Model X, por $595 funcionando de 0 a 68 graus. Colchão inflável para a Cybertruck por $295, cobertura para o Model Y e 2 camisetas de verão da Tesla. Eles finalmente criaram um cooler que serve no Model Y básico, pois o antigo só era compatível com as versões mais caras. Nada disso é uma grande novidade, mas a geladeira e o colchão inflável da Cybertruck indicam que a Tesla aposta mais no público de camping e viagens. Também parece que eles deram pistas de outros produtos esta semana, como uma caixa de som temática do Cybertruck. Próxima notícia de hoje. Um novo relatório analisou quanto tempo as baterias de veículos elétricos realmente duram, e descobriu que elas estão aguentando bem além de centenas de milhares de quilômetros, muito melhor do que a indústria esperava. Muitos temem que comprar um veículo elétrico, especialmente usado, signifique uma bateria desgastada e um custo altíssimo para substituí-la, mas este relatório contesta fortemente isso. O relatório inicia com um revendedor de veículos elétricos usados no Reino Unido, cujo Tesla Model 3 tem 5 anos e já percorreu 397 mil quilômetros. Eles disseram, abre aspas, eles provam ser muito confiáveis, os dados confirmam. A empresa de monitoramento constatou que após 5 anos, veículos elétricos mantêm até 95% da autonomia original. Substituições são raras em carros novos. Só cerca de 0,3% dos veículos elétricos feitos desde 2022 precisaram de nova bateria, contra cerca de 1 em cada 12 dos produzidos entre 2011 e 2016. Quanto mais novo o carro, melhor a bateria se mantém, pois tanto a química quanto o software de carregamento e resfriamento evoluíram muito nos últimos anos. Isso também está de acordo com os próprios números da Tesla, que mostram que suas baterias estão perdendo apenas uma pequena porcentagem de autonomia, mesmo após 320 mil quilômetros. Dados independentes confirmam o que as montadoras já afirmavam. Os preços das baterias caíram mais de 90% desde 2010. Então, mesmo quando você precisa de uma bateria fora da garantia, ela custa entre 5 mil e 16 mil dólares. Obviamente, esse intervalo é grande, mas vemos mais valores na faixa baixa. Mas há uma ressalva importante aqui. As baterias que foram carregadas rapidamente com alta potência o tempo todo perdem autonomia cerca de 2 vezes mais rápido do que aquelas que foram carregadas a uma taxa menor. A maneira como você carrega faz diferença ao longo do tempo. Isso influencia o valor de revenda, pois se compradores confiam na durabilidade da bateria usada, esses carros mantêm melhor o valor, beneficiando quem já os possui. Mas, no geral, esse é o tipo de coisa que deveria deixar as pessoas muito mais confortáveis para comprar um veículo elétrico usado, porque o medo da bateria, que assustou tantos compradores, está se mostrando em grande parte exagerado. Próxima notícia de hoje, no restante do mundo dos veículos elétricos, a Subaru acabou de anunciar o preço do novo Trailseeker EV, que começa em $39.995, mantendo exatamente o mesmo preço do modelo anterior. Por esse valor, você tem 375 CV aceleração de 0 a 60 milhas por hora em 4,3 segundos, sendo o Subaru de produção mais rápido já vendido aqui, até 281 milhas de autonomia e porta-NACS para carregamento direto em superchargers. Ele também faz recarga rápida de 10 a 80% em cerca de 28 minutos, e estará à venda neste outono. Com esse preço, potência e autonomia, ele compete diretamente com o Model Y básico, e é uma boa opção para quem busca elétricos acessíveis. A Kia fez o caminho oposto com o Niro. Eles vão descontinuar a versão elétrica dele em 2027, embora o Niro híbrido continue disponível. Eles vão trocar por um carro mais barato, o EV3 previsto para este ano e com preço inicial abaixo de 35 mil dólares, haverá versão com autonomia de até 320 milhas. Então, é mais uma troca do que um recuo aqui, o que é uma mudança interessante em relação a todas as montadoras tradicionais que a gente vive mostrando e que estão simplesmente abandonando os carros elétricos por completo. A Rivian teve um trimestre forte nos resultados.
Eles entregaram 12.194 carros, bem acima da própria previsão, e aumentaram a meta para o ano inteiro para 65.000 a 70.000. Isso se deve ao novo SUV mais barato, o R2, cujas entregas começaram em junho. Agora estão enviando aos clientes com reserva à janela para fazer o pedido, que vai deste outono até o início do próximo ano. O R2 é o modelo que precisa dar lucro à Rivian, pois é mais barato de produzir que seus grandes caminhões. Por isso, aumentar sua produção é fundamental, para saber se a empresa realmente consegue dar a volta por cima, continuar sendo lucrativa e crescer para se tornar uma força de verdade aqui. A Lucid também divulgou seus resultados, entregando 3.953 carros. Mas a grande questão, houve uma reestruturação na liderança, com um novo diretor financeiro, um novo diretor de tecnologia e o CEO, reduzindo pela metade o número de subordinados diretos para agilizar processos. Então, é realmente uma mistura nessa semana. A Subaru mantendo um preço abaixo de $40.000 e a Kia ficando ainda mais barata é ótimo para os compradores, enquanto a Lucid ainda está tentando consertar o negócio por trás de alguns carros realmente bons. Próxima notícia. Na China, a BYD registrou mês recorde de exportações e há outros lançamentos que merecem destaque. A BYD disputa a liderança global de vendas de veículos elétricos com a Tesla e, em junho, vendeu mais de 403 mil carros elétricos e híbridos plug-in. O destaque vai para as exportações. Eles exportaram um recorde de 175 mil carros da China, quase o dobro do que há um ano, e agora mais de 43% das vendas deles estão indo para o exterior. Parece que já superam a Tesla nas vendas de carros totalmente elétricos. Também há um novo carro que vale a pena mencionar da Xpeng, chamado Mona L03. É um pequeno SUV elétrico que começa em torno de $21.100 e funciona com um chip que a Xpeng desenvolveu ela mesma. Eles vão lançar o carro globalmente, com o lançamento global acontecendo em Munique no dia 16 de julho, e tem planos de colocá-lo à venda em 64 países este ano. Grande parte do crescimento internacional da BYD vem de mercados como Europa e Sudeste Asiático, onde cobram menos do que praticamente todos, e constroem fábricas fora para evitar tarifas de importação. Esses também não são carros baratos e sem equipamentos. Muitos deles têm carregamento rápido, telas grandes e autonomia que iguala ou supera o que temos aqui, só que por um preço muito mais baixo. E é exatamente isso que os torna uma ameaça para todos os outros. Mais alguns dados. A NIO teve seu melhor mês de entregas, com pouco mais de 40 mil carros, e uma marca mais nova chamada Leapmotor liderou todas as startups chinesas de veículos elétricos, com mais de 93 mil entregas em junho. Como de costume, a maioria desses carros não chega aos Estados Unidos devido às tarifas, servindo apenas como exemplo de como aquele mercado lidera em carros elétricos acessíveis e rápidos. Esse é um dos principais motivos da preocupação das montadoras tradicionais da Europa. Elas não conseguem fabricar veículos elétricos com preços similares. Hoje, na Apple, deve ser lançado neste outono o primeiro iPhone dobrável, provavelmente chamado iPhone Ultra, junto com o iPhone 18 Pro. Relatos indicam que a Apple apresentará o aparelho em setembro, mas só abrirá a pré-venda mais tarde, provavelmente no outono, devido à produção insuficiente, o que dificultará sua aquisição. Analistas comparam isso ao lançamento do iPhone X, em 2017, quando a Apple apresentou o aparelho em setembro, mas só permitiu encomendas no fim de outubro. Vazamentos recentes indicam que o aparelho terá tela externa de 5,5 polegadas interna de 7,8 polegadas e menos de 5 mm de espessura aberto, tornando-o mais fino que o iPhone Air. Espera-se que ele venha nas cores branco e índigo escuro, e uma das grandes questões é se a Apple finalmente vai fazer algo em relação ao vinco no meio da tela, com o qual todos os outros dobráveis têm tido dificuldades. Parece que esse pode ter sido um dos grandes motivos que impediram eles de lançar isso ao longo dos anos, então espero que eles tenham resolvido esse problema. A oferta é limitada. Um analista afirmou que a Apple produzirá só entre 500 mil e 1 milhão dessas unidades no terceiro trimestre, enquanto os modelos normais do iPhone 18 Pro passam de 20 milhões. Espera-se que custe de $2.300 a $2.500 e quando os pedidos forem abertos, pode esgotar imediatamente com tempos de espera chegando a 4 a 6 semanas ou mais, o que pode empurrar a disponibilidade real para o ano que vem. Algumas estimativas já apontam que os revendedores vão aumentar o preço desses aparelhos em 50% a 100% acima do valor de tabela assim que esgotarem, então conseguir um pelo preço real parece que vai ser difícil, e isso faz parte de um plano maior também. Relatos indicam que a Apple prepara 5 novos iPhones para o outono e próxima primavera, visando recuperar mercado. Eles conseguem isso pelo poder de compra, já que a escassez de memória afeta toda a indústria, mas a Apple garante um fornecimento melhor que concorrentes menores.
Essa escassez de memória é, na verdade, a mesma que está aumentando os preços dos computadores atualmente e está pressionando todos os fabricantes de celulares, exceto aqueles grandes o suficiente para garantir o fornecimento antecipadamente. Mais uma nota sobre a Apple nesta semana. Tim Cook teve uma ligação com o chefe de tecnologia da União Europeia sobre a nova Siri com inteligência artificial, que será lançada com o próximo software do iPhone em setembro, em todos os lugares, exceto na Europa. O atraso se deve a uma lei europeia que exigiria da Apple o acesso de assistentes de IA rivais aos mesmos recursos do iPhone disponíveis para a Siri. A Apple propôs uma alternativa. A União Europeia recusou e ambos disseram que a conversa foi construtiva, sinal de que nada foi resolvido. Então, o dobrável finalmente vai acontecer, mas entre o preço e a oferta, a maioria das pessoas que quer um provavelmente não vai conseguir colocar as mãos em um ainda este ano. Próxima notícia. Memória de computador ficou cara e continua piorando. Relatório aponta kits de memória DDR5 listados por até $4.000 americanos na Newegg. Essa é a RAM que vai dentro do seu computador e os preços basicamente mais que dobraram no último ano. Um kit normal de 32 GB que custava cerca de $110 há um ano, agora está sendo vendido por $275 a $350 americanos. O motivo é claro, a expansão da infraestrutura de IA. Algo para o qual sempre voltamos aqui. A memória desses chips de IA ocupa de 3 a 4 vezes mais espaço na fábrica que a memória comum de computador. Então, os grandes fabricantes Samsung, SK Hynix e Micron mudaram suas linhas de produção para esses componentes de IA, o que reduz o fornecimento da memória normal que vai para celulares e computadores. Os preços subiram cerca de 90% só no primeiro trimestre, e os fornecedores estão alertando para mais 10 a 20% de aumento a cada mês até o final do ano, sem previsão de alívio real até 2027. A situação piorou tanto que empresas como a Corsair passaram a usar embalagens transparentes para ajudar a identificar memórias falsificadas devido à escassez. Gamers e quem monta o próprio computador são os mais afetados, já que grandes fabricantes de PCs garantem o fornecimento antes, mas a pessoa comum paga o preço do dia. Se você pensa em montar ou atualizar um PC, este é um dos piores momentos dos últimos anos e esperar provavelmente não ajudará antes de 2027, ou talvez só depois disso. Esse é um dos momentos em que todo o investimento em IA, tão comentado, se mostra na sua vida como um computador bem mais caro. Seguindo no lado financeiro da IA, a Nvidia lançou um novo modelo que permite a empresas menores de nuvem de IA obter seus chips sem pagar tudo de uma vez, em troca de parte do faturamento gerado por esses chips. A Nvidia fabrica os chips que basicamente todas as empresas de IA utilizam e comprar o suficiente para montar um data center pode custar bilhões de dólares, o que normalmente exclui os menores do mercado. Os primeiros acordos cobrem até cerca de 210 mil das GPUs de ponta da Nvidia, destinadas a algumas empresas menores de nuvem. A Nvidia criou uma garantia para essas empresas. Se os chips ficarem ociosos, ela aluga ou recompra a capacidade não usada por preços já definidos. A Nvidia está deixando de só vender hardware para também passar a ter interesse financeiro no lucro dos clientes, sendo uma forma agressiva de manter a demanda. Críticos dizem que é um ciclo arriscado, pois a Nvidia financia empresas que compram seus chips, mas isso amplia a entrada de novos participantes. Estou curioso para ver como isso vai se desenrolar a longo prazo. Parece uma ótima oportunidade para algumas empresas menores, mas vamos ver como isso realmente funcionará. A próxima notícia de hoje é que o Google agora está liberado para lançar seus mais novos modelos de IA, o Gemini 3.5 Pro em julho, e isso faz dele um dos únicos modelos de IA de alto nível atualmente que não está travado por uma revisão do governo. Isso é vantajoso, pois lançar um modelo primeiro ajuda a conquistar usuários, e o Google tenta alcançar a OpenAI e a Anthropic há tempos. O governo vem segurando alguns dos modelos de IA novos mais poderosos antes que o público possa usá-los, por questões de segurança nacional, então ser autorizado a lançar é uma vantagem de tempo. Enquanto o novo da OpenAI ainda está restrito a um pequeno grupo de organizações aprovadas, o Google pode disponibilizar seus melhores modelos diretamente ao público. Mudando de assunto, a Anthropic, criadora do Claude, lançou uma ferramenta para cientistas focada na descoberta de medicamentos. A proposta é usar esses modelos nas etapas lentas da pesquisa médica, analisando grandes volumes de dados para identificar compostos promissores. Eles oferecem isso aos clientes pagantes, permitindo que os modelos analisem anos de dados de pesquisa muito mais rápido que qualquer equipe humana. Isso faz parte de uma mudança maior, com empresas de IA indo além dos chatbots e investindo em ferramentas especializadas para medicina, programação e ciência, onde está o dinheiro de verdade. É também onde eu acho que muita gente realmente está empolgada com a IA.
Existe muita controvérsia sobre IA em geral, mas quando você pensa em coisas como avanços médicos, acho que a maioria das pessoas concorda que esse é um ótimo lugar para investir. Próxima notícia de hoje. Lá na SpaceX, o Japão está testando placas de hidrantes equipadas com antenas Starlink, para que durante um terremoto ou um tufão, quando a rede normal cai, essas placas possam fornecer Wi-Fi de emergência. O Japão tem cerca de 120 mil dessas placas de hidrantes, então é uma maneira barata de transformar placas de rua que já existem em uma rede de backup. Vale destacar que a SpaceX não apoia oficialmente a iniciativa, sendo apenas uma prova de conceito com seu hardware. Enquanto isso, o concorrente da Starlink da Amazon, agora chamado Leo, acabou de ultrapassar 396 satélites depois que um lançamento adicionou mais 29, o que eles dizem ser finalmente suficiente para começar a oferecer serviço em algumas regiões. Mas isso ainda é muito pouco. A SpaceX tinha quase 900 satélites em órbita quando abriu o beta inicial anos atrás, e a Starlink agora já ultrapassou esse número muitas vezes. Então a Amazon ainda tem um longo caminho pela frente para alcançar a Starlink. A Starlink já possui milhares de satélites em órbita e milhões de clientes no mundo, tornando difícil para a Amazon alcançar essa vantagem, mesmo investindo muito. A Emirates informou que em cerca de 7 meses, passageiros fizeram mais de 1 milhão de conexões ao Wi-Fi da Starlink em seus aviões, usando mais de 1 petabyte de dados. Eles têm isso em mais de 30 dos seus Boeing 777, além de alguns dos seus A380, funcionando em mais de 60 voos por dia, e oferecem totalmente de graça em todos os voos. O fato de ser gratuito é um grande motivo pelo qual tantas pessoas estão realmente usando isso, mas isso torna muito difícil para o Wi-Fi antigo e lento que é pago competir. Tenho notado isso com frequência em várias grandes companhias aéreas. Você vê notícias sobre o Starlink disponível, mas as pessoas não percebem o quanto ele é melhor. Você tem um Wi-Fi comum, talvez por $20, com sinal instável durante o voo. Você mal consegue trabalhar porque a conexão é instável, diferente de um Wi-Fi excelente, possivelmente mais rápido que o de casa, disponível na maior parte do voo. Especialmente se um deles for pago e o outro for gratuito, as pessoas vão acabar valorizando isso na hora de escolher com qual companhia voar. E eu acho que a Delta vai sentir isso de verdade, porque eles estão apostando no Amazon Leo, que ainda vai demorar alguns anos para chegar. Por fim, algumas menções rápidas. O Switch 2 da Nintendo continua vendendo muito bem. Ele já vendeu quase 20 milhões em menos de 10 meses e atualmente supera o PlayStation 5 em vendas. A Tesla decorou um Cybercab com tema patriótico para os 250 anos da América. Bandeira no teto, terra dos livres e lar dos corajosos nas portas, selos feitos no Texas e uma Cybertruck combinando ao lado. A Tesla anunciou uma novidade da Giga Texas para 7 de julho, focando em escala. Em breve saberemos do que se trata. As melhores apostas são ampliar a linha Cybercab ou a Giga Texas e iniciar a produção do Model YL nos Estados Unidos. O próximo dobrável da Samsung deve abandonar o formato alto e estreito por um design mais quadrado e largo. Eles apagaram as redes sociais e postaram vários vídeos teaser enigmáticos antes do evento em 22 de julho. Na categoria diversão, a britânica McMurtry revelou a versão de produção do seu carro de pista elétrico. Com preço inicial de $1.300.000, é o pequeno com ventilador traseiro que o prende ao chão e detém alguns dos recordes mais rápidos de subida de montanha. Sobre o dobrável da Apple, outro relatório aponta que a empresa pediu aos fornecedores que se preparassem para 10 milhões de unidades, número bem acima das estimativas anteriores, indicando forte demanda apesar do preço alto. Essas foram as últimas notícias de tecnologia, veículos elétricos e Tesla de hoje. Então, enquanto isso, se você quiser ver uma análise completa da escassez de chips que está acontecendo em todo o setor, pode conferir esse vídeo que está linkado aqui em cima ou na descrição abaixo. Obrigado por assistir, até o próximo vídeo.